Agora nós vamos com a nossa primeira entrevista. Nós vamos falar sobre medicina humanizada, que faz toda a diferença no tratamento da Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Malek Madi. Ele é especialista em gestão de saúde. Olá, doutor, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Doutor, nos escuta? Bom dia. Estão ouvindo ou estou ouvindo? Ok. Bom dia. Doutor, para começar essa nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre a medicina humanizada. O que ela é, o que ela contempla, de que maneira, quais os benefícios também que ela traz para o paciente? Eu falo... bom dia primeiro, acho que minha voz ouviu agora. Beleza. Eu falo que nós temos que ser especialista em gente, né? Temos que cuidar de pessoas, temos que cuidar da pessoa que leva a doença antes de tratar a doença. E nós temos trabalhado muito isso na medicina primária, na medicina de saúde e família aqui no Brasil. Nós temos que aprender a ouvir o paciente, aprender a ter empatia com o paciente, treinar a ter essa empatia com o paciente. E agora, na pandemia, isso aflorou mais ainda em vários serviços, porque nós estamos num momento muito ímpar, onde uma doença nova, onde muitos pacientes eles foram internados dentro de hospitais de campanhas, sem ver os familiares, pacientes que não desconheciam essa doença, desconheciam a consequência dessas doenças, e muitas pessoas elas entraram em estado de, pode ser até depressão e angústia, não somente os familiares, não somente os pacientes que eram internados, mas também os familiares desses pacientes que eram internados. Eu fui coordenador de hospital de campanha e também para tentarmos amenizar essa angústia desse paciente, essa dor do paciente, a dor do desconhecido, a dor desse paciente de não saber quais são as consequências dessa internação dele naquele momento. Se ele Bom, nós estamos com um pequeno problema aqui de conexão com a internet, mas o doutor Malek até comentava sobre essa questão do tratamento humanizado dentro dos hospitais de campanha. O doutor, ele fez parte ali, então, do tratamento ali, ele trabalhou dentro dos hospitais de campanha, né, e estava falando conosco, né, sobre a questão dos pacientes estarem ali naquele momento difícil, né, sem o contato com a família, e que podiam, então, ter ali um tratamento mais próximo, um acompanhamento mais próximo e mais humano com os médicos, né? E que faz total diferença. Nós estamos de novo aqui com o doutor, que bom que deu para o senhor voltar. Desculpa, eu até comentava... Tive um problema de conexão. Internet é assim mesmo. Eu comentava aqui que o senhor trabalhou, né? O senhor atuou fortemente ali nos hospitais de campanha. E o senhor comentava um pouco sobre essa experiência de estar próximo das pessoas, pessoas que não tinham contato com os familiares e também sem saber o que a doença, como ela evoluiria, né? Exatamente isso. Nós percebemos que esse paciente que tinha uma angústia muito grande pelo desconhecido, porque a doença é desconhecida, tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos pacientes. Várias notícias nas televisões, nas imprensas, mostravam o caos, mostravam um aumento de morte, de mortalidade. E esse paciente, no momento que ele é internado no hospital de campanha, se ele é internado, porque ele está num quadro um pouco mais de moderado para grave, né? Então, ele tinha ciência da gravidade do quadro dele, e aquilo deixava uma angústia muito grande. E a gente precisava
que esse paciente ele tivesse a calma, porque é uma doença respiratória. E um paciente muito angustiado, o paciente está em desespero, atrapalha um pouco também até o tratamento desse paciente. Mas também nós buscamos tentar ser, como eu falo, ser especialista em gente. Nós tentamos cuidar da pessoa que está levando a doença antes de nós cuidarmos da própria doença. Nós percebemos e acabamos criando um protocolo de humanizado dentro do hospital de campanha, não somente dos pacientes, com os pacientes, mas também com os familiares desse paciente, porque esse paciente ele ficava um tempo mínimo de internação, pelo menos de 7 dias no nosso hospital e até um pouco mais. Esse tempo, porque essa doença ela tem uma tempestade inflamatória que ela exacerba um pouco depois que a doença surge. Então esse paciente tem esse tempo mínimo sem visita, somente falando com os familiares pelo celular ou pela câmera, quando ele está na enfermaria, quando ele vai da UTI ou ele vai para cima, ele não pode também conversar, não pode ter esse contato também. Então, esse paciente, eles ficam muito angustiados. Nós tentamos ver o que esse paciente ele mais gostava, o que esse paciente ele mais deixava ele mais tranquilo, o que esse paciente deixava ele mais aliviado e tentar levar isso a esse paciente. Nós fizemos várias campanhas para cada paciente, porque temos que entender esse paciente como ser humano único, individual. Cada paciente tem a sua angústia, tem os seus sonhos, ele tem a sua história. E a partir daí, nós percebemos que a medicina humanizada dentro do tratamento melhorou muito o prognóstico desse paciente. Nós acabamos fazendo campanhas de tsuru para uma senhora que era japonesa e acreditava na lenda do tsuru, que a cada 1000 tsuru que você faz, você leva a cura. Então, nós fizemos uma campanha grande para essa população fazendo tsuru para esse paciente, acabamos fazendo isso, até publicamos na internet, foi muito bacana. Nós levamos... canta músicas para o paciente, fizemos dentro da medicina humanizada trechos de Bíblia, trechos para tentar contar para esse paciente que era evangélico, que era cristão, tem até paciente muçulmano que foi internado com a gente, e a gente até buscou um pouco para tentar entender a cultura dele, para tentar levar um pouco mais de empatia para esse paciente e de alívio para esse paciente. Então, assim, eu acho que a medicina humanizada, ela é muito importante, mas sempre temos que entender a dor desse paciente, porque nós procuramos, às vezes, a dor no mais superficial. Nós somos muito mais sensíveis à dor física. Nós esquecemos um pouco da dor mais profunda, a dor base, a base da dor. Então, nós procuramos nos planos mais materiais. E nós precisamos começar a entender que esse paciente, cada paciente individual tem a sua história, tentar entender a parte mais profunda desse paciente. Doutor, e o senhor falou algo muito importante dessa questão do cuidado, né, com as emoções desses pacientes. Porque como essa doença, ela é uma surpresa. Para algumas pessoas a evolução é muito rápida e grave, para outras é assintomático, né? Passa a doença que a pessoa não percebe. Uma característica também que se percebe muito é a ansiedade. Se fala muito que as pessoas estão sendo entubadas até por conta dessa ansiedade. E algumas pessoas são tratadas dentro do hospital da ansiedade com a medicação e não com esse outro tipo de tratamento, essa conversa, esse chegar perto, essa atenção, esse escutar, né, que é tão necessário. Eu queria que o senhor falasse isso, dessa questão, o quadro ele se agrava por conta da ansiedade. Exatamente, que nem eu falei no começo, como é uma doença maior porcentagem dela é respiratória, é de origem respiratória, a ansiedade ela é uma das maiores, dos grandes vilões dessa doença, porque ela leva a uma injúria respiratória. Quando você vai a uma injúria respiratória, você acaba tendo um descontrole um pouco hemodinamicamente do seu organismo. E, que nem você falou, muitos deles, eles acabam indo ao tubo pela ansiedade, pela falta de oxigênio que o paciente vai estar tentando levar para o corpo. E nós, no hospital de campanha, nós tentamos ao máximo
aproximar desse paciente, tentar acalmar ele para que ele sinta um pouco mais tranquilo, sinta acolhido. Acho que a palavra-chave é acolhimento. Eu tenho aqui um exemplo de uns anjos que eu pedia para fazer para uma artesã lá em Ribeirão Pires, e ele fazia, ele pegava dele e entregava para as pessoas que estavam internadas também, além de outras coisas que a gente simples, são coisas simples, mas que têm significado, que tem um sentido para esse paciente se sentir acolhido, para tentar diminuir essa ansiedade, essa angústia desse paciente. Eu acho que muitos pacientes até tem na nossa página, na minha página, para ver as histórias de cada paciente, os relatos deles, de quanto isso foi importante para eles. Não só do paciente também. Nós temos que começar a tratar dessa ansiedade até do familiar desse paciente. Quando eu percebi nas visitas, nos boletins, porque não pode ter visita para o paciente, só que nós médicos, lá fora do hospital de campanha, eles iam até o hospital de campanha do lado de fora, nós passávamos o boletim para esse paciente e percebíamos que esses familiares eles estavam numa angústia muito grande. E começamos a levar uma psicóloga junto na visita para tentar também dar esse acolhimento humanizado aos familiares desse paciente. E isso é muito importante, porque o familiar do paciente se sentindo um pouco mais tranquilo, ele acaba... Nós acreditamos que é um conjunto. Eu tenho uma filósofa, que é Helena Blavatsky, que ela fala que nós precisamos entender a dor do ser humano, mas não somente entender a dor dele, temos que cuidar da origem dessa dor. Ela fala que deixa contudo que as ardentes lágrimas humanas caiam uma a uma em teu coração, que nele permaneçam sem enxugá-la, até que se tenham desvanido as dores que se causaram. Então, nós temos que entender toda a dor desse paciente. Temos que entender esse paciente, as dores dele, para tentar, porque o psicológico também faz toda a diferença. Uhum. Dr. Malek, é uma tendência também já esse tratamento humanizado aqui no Brasil? As universidades, os novos médicos já estão se formando com esse conceito de humanização? Quem me conhece, eu sou apaixonado pelo SUS, né? Desde quando me formei, eu trabalho no SUS, eu trabalho nas comunidades, e as faculdades, elas começaram a ter uma evolução nessa grade da medicina humanizada de uns tempos para cá. Eu falo que nós aprendemos a empatia, ela pode ser ensinada, a ética pode ser ensinada, e a gente vai aprimorando conforme cada médico, né? A relação médico-paciente, ela é individual, ela é única, mas nós podemos treinar isso. As faculdades, elas têm... O Dr. Malek fala, então, aqui da questão da formação dos novos médicos, né, com essa questão mais da empatia, de chegar mais perto, principalmente, doutor, porque sempre se fala, né, pelo menos o que a gente escuta, não fiz faculdade de medicina, mas o que a gente escuta por aí, é que já há um conselho ali, um consenso para que o médico não se envolva muito, né? Pelo menos se falava sobre isso, para não se envolver muito com o paciente, não ter aquele sentimento com o paciente, não sofrer a dor do paciente, né? Hoje, então, isso está mudando um pouquinho, né? Não, eu acho que isso ficou um pouco para trás, né? Isso ficou para os anos 70, um pouco para trás. Nós temos desde quando o SUS, acho que quando surge o SUS, ele surge com a ideia de uma medicina primária, uma medicina mais humanizada também, né? E a gente fomos evoluindo isso conforme o tempo. Eu falo que antes do SUS não existia, a saúde era caridade, né? E hoje em dia o SUS ele vem para mostrar que todo mundo tem o direito à medicina e a tratamento, e não é somente físico, né? Não é só medicamentoso também, é emocional, físico. E nós temos esse preparo, só que esse preparo ele vai se aprimorando e nós temos que ter mais preparo ainda. Nós temos que começar eu digo que
papel mais importante da medicina humanizada, ela se aprende na medicina primária, na medicina de saúde e família, na medicina, nas UBSs. Nós temos muita falta de conhecimento ainda, de informação, de que as UBSs, elas são ambiente da população. Você vai lá para buscar informação, para buscar para ter palestras em relação a doenças. Todas as UBSs, elas oferecem diversas palestras, diversos programas bacanas para até para a comunidade se participar. E eu acho que essa relação do médico-paciente, e não só médico-paciente, mas profissional de saúde paciente, ela acaba... nós temos que... É um conjunto da população junto com os profissionais de saúde. E temos que aprimorar cada vez mais isso, né? Eu estava tendo uma UBS aqui na semana passada, e a enfermeira, ela percebeu que a adolescente estava com dificuldade de aumentar, e ela estava com medo de sair de casa por causa do Covid. Ela chegou para mim e falou: doutor, eu estou indo até a casa dela, que era bem longe, era bem difícil de acesso, para ensinar ela a dar de amamentar para a criança. Não é uma obrigação dela fazer isso naquele momento, porque ela não é uma agente comunitária, ela não tem essa função de ir até a casa do paciente, mas partiu dela até lá, eu acabei deixando ela na casa da paciente. Então, isso que é o bacana, é a gente começar a entendermos que a medicina, que o SUS, que a medicina primária, que até a medicina, ela não é somente medicamentoso, não é somente cuidar da dor física, cuidar da dor emocional também, é um conjunto de tratamento psicológico e físico também. Uhum. E a gente vê também que tem o atendimento ali do posto de saúde, né? Sempre tem ali o médico, o mesmo médico, os mesmos enfermeiros, e que vão até a casa das pessoas, que sabem o nome das pessoas, sabem, no caso desse de um nascimento, né, um parto, sabe que a pessoa acabou de ganhar bebê lá, bate na porta, e aí, tá tudo bem? Isso faz toda a diferença para a pessoa, dá segurança, né? Eu já fiz muito isso, né? Trabalhei em OBS, eu sou apaixonado por gente, que eu falo. Eu ia para as casas, famílias, porque eu digo que nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Ninguém faz o SUS sozinho. Sempre falo para os meus pacientes que eu sou SUS, você é o SUS, e você que está aqui também, junto com a gente, entrevistando a gente, você é SUS também. Uhum. Porque todo mundo faz parte do SUS. É um sistema único de saúde, mas que é universal. E é lindo, né? Se alguém estrangeiro acabou de descer agora de um avião e acontecer qualquer coisa com ele, nós atendemos ele igual que estamos atendendo com alguém que seja brasileiro. Então, ele abrange, ele acolhe todo mundo. É um sistema muito bonito, só que tem que ser melhor feito na prática. Eu acho muito bacana agora, porque nós estamos em uma evolução na tecnologia, né? Eu fiz muito quando trabalhei nas UBS, Mário, a gente fazia muitas reuniões com a comunidade, eu pedia para fazer isso, a nossa equipe também, para explicar algumas doenças, como DSTs, outras doenças também, mas outras doenças também que são mais na parte de depressão, na parte dos conflitos familiares. E hoje nós conseguimos fazer isso pela medicina, pela telemedicina. Nós reunimos, às vezes, com alguns pessoal da comunidade que querem entrar nas lives, nós fazemos lives todas explicando sobre a medicina, e aqui a gente acabou entrando nos lares das famílias, né? Isso eu acho muito bonito. E essa que é a evolução, a gente vai atualizando, nós vamos evoluindo, e o SUS vai evoluindo também junto. E a gente vai seguindo com essa ideia de que médico e paciente não são opostos, eles não podem, nós temos que ser um conjunto para tentar entendermos melhor a doença, tratarmos melhor a doença. Nós aprendemos com cada paciente. Eu falo que eu trato o paciente, só que ele me trata também, cada paciente, porque eu aprendo com ele. Na próxima paciente, aquele paciente é desse jeito, dessa forma, eu vou tentar fazer de outra forma para ver se melhora, se não. Então, estamos em uma progressão infinita, né? Uhum. E, doutor, quando se está ali num atendimento presencial, é possível, então, ver os olhos da pessoa, sentir, né, a fala dela, o gestual, e tudo isso traz informações, né, ali para o médico do que está acontecendo. No atendimento virtual, qual é essa dificuldade? Dá para fazer isso também? Dá para fazer um diagnóstico mais completo, mesmo
pelo computador, pelo celular? Eu digo que é sempre melhor você ver o paciente e tem que se fazer o exame físico do paciente, né? Claro. Mas a gente tem umas experiências na telemedicina também que nós conseguimos entender um pouco esse paciente, porque é um treinamento. Esse paciente, às vezes, ele está com um quadro de uma ansiedade e se você não tentar entender a origem dessa ansiedade, um pouco pelo menos disso, você não consegue chegar a esse paciente. Eu atendi uma paciente que ela estava sentindo que o coração dela estava muito acelerado e estava muito sem dormir. Não adianta eu chegar e só falar, prescrever uma medicação para ela buscar para tomar, você não está entender por que ela não está conseguindo fazer isso. Quais são as razões? Eu acabei descobrindo a partir de uma conversa rápida, de alguns minutos, de que o conflito familiar que estava naquele momento precisava ser resolvido. E a gente encaminha um agente comunitário dentro da UBS para o local. E essa paciente era marcada uma consulta por ela com o médico da UBS, com a psicóloga da UBS. Então, sim, conseguimos, com certeza. Com certeza. Doutor, claro que isso é o que é o ideal, é um atendimento ideal, mas nós sabemos também que há uma rapidez, muitas vezes, para atender as pessoas, né? Então, há essa reclamação de o paciente chegar ali no médico, ter uma conversa muito rápida, ou já se passa logo os exames, não tem esse acolhimento, né? Como mudar essa realidade para que todas as pessoas tenham o mesmo tipo de atendimento, a mesma atenção, o mesmo acolhimento, porque afinal de contas você está indo ao médico porque você sente alguma coisa, porque você está doente. Então você precisa, né, desse acolhimento. Eu acho que isso acontece muito no serviço secundário hoje aqui no Brasil. As UPAs, acontece bastante. No serviço terciário também, que tem de portas abertas. O fluxo é muito grande. É muita quantidade de pessoas que elas procuram os prontos-socorros, que elas procuram as AMAs, que elas procuram os PS, elas procuram as UPAs, que é a unidade de pronto atendimento. É muito grande. Às vezes você vê um fluxo muito grande de gente. Esse médico, às vezes, ele não tem muito pouco tempo para atender um paciente, porque tem uma fila muito grande de pacientes. Isso é um problema de orientação. Eu acho que é um problema de medicina primária de orientação, de você passar o paciente onde ele tem que procurar. Eu estava vendo um relatório de que mais de 60% dos pacientes que procuram as UPAs, os pronto-socorros, eles podem procurar o serviço primário, que é as UBS, assim, naquele caso. Então, e também tem um pouco da medicina preventiva, né? Tem paciente que, nossa medicina preventiva, infelizmente, aqui no Brasil precisa evoluir bastante. Tem paciente que procura as UPAs porque ele não faz a prevenção para não chegar para a dor, né? Muitos pacientes que eles não procuram tratamento para diabetes, para controle de diabetes. Paciente que é obeso não procura tratamento na medicina primária para cuidar dessa obesidade, só que essa obesidade está levando a dores articulares, além de outras consequências. Ele procura sempre quando ele sente a dor direto, só que ele não procura antes de prevenir essa dor. E isso acaba levando uma quantidade muito grande de gente que procura os prontos-socorros, porque as pessoas elas procuram somente para resolver aquela dor naquele momento. E não existe um número de médicos o suficiente, por mais que tenha, para cuidar de um número muito alto de pacientes que procuram os pronto-socorros e os AMAs ao mesmo tempo. Nas UBS não acontece muito isso. Nas UBS nós temos aqueles médicos de medicina de saúde de família, aquele médico da UBS, ele é um pouco mais, não tem, às vezes, uma agenda, é agendado esse paciente lá, ele tem mais tempo de conversar com ele. Não só com ele conversa com ele e ele tenta entender um pouco a sua família. Isso que é muito importante. É quando eu tento entender a família desse paciente, a partir do paciente, para tentar entender o que está acontecendo. Várias vezes, a mãe falando comigo que ela estava preocupada com o filho, porque o filho estava... Tive um caso da mãe estava em ansiedade, porque o filho ele caía toda hora e ela estava preocupada que essa criança estava caindo em todo momento e que ele caia na escola. Eu pedi para ver esse paciente, esse menino. Na hora que a gente foi fazer uma tomografia, essa criança ela estava com um tumor
e ele caía por conta desse tumor. Então, assim, nós acabamos chegando, às vezes, a algumas doenças de familiares paciente para esse paciente. Por isso que é muito importante nós termos essa ligação entre o paciente e a própria família dele. Isso acontece no serviço primário. Eu tentei trazer ao máximo, como eu trabalhei bastante no serviço primário, eu sou pós-graduado em urgência e emergência. Então, eu trabalhei minha vida toda, desde me formar também nas emergências. E é um pouco mais diferente o tratamento nas emergências. Só que o Covid, ele ensinou um pouco a gente a entender esse familiar do paciente na emergência. E é muito bonito isso, porque nós acabamos convivendo com esse familiar durante toda a internação desse paciente. E se você não passa uma segurança para esse familiar, você não acolhe esse familiar, o familiar também ele entra no quadro de uma angústia, de uma depressão, de até uma tentativa de suicídio que nós tivemos. O rapaz, a mãe dele estava entubado e ele tentou suicídio, um jovem de 19 anos, porque ele acreditou que ele que levou o Covid para a mãe dele. E a gente fez um trabalho muito bonito com ele, tanto que eu e a nossa psicóloga, a gente foi até a residência dele para tentar fazer. Hoje em dia ele é meu amigo, ele fala comigo no WhatsApp, para a gente entender ao máximo de que a medicina não é somente o que você está olhando, não é claramente aquela dor que você está sentindo, tratar dela e mandar para casa. E isso, o que você falou, ocorre porque, infelizmente, é um fluxo muito grande de uma falha do serviço primário, uma falha da PSF, do Programa de Saúde e Família, é uma falha da medicina primária. Infelizmente, as UPAs, os pronto-socorros, eles dão mais visibilidade para a população. Quando você investe em uma UPA, quando você pinta uma UPA, quando você mostra que é uma UPA, ou constrói uma UPA, a ideia por trás disso para a população, ela acaba vindo de que a saúde está resolvida. Não é. É muito mais profundo. É muito mais... nós temos que melhorar a base do problema. Por isso que o investimento tem que ser muito na medicina primária. Nas PSF, nas UBSs, programas de saúde e família, programas que previnem que ocorra a doença. Eu preciso prevenir que ocorra um infarto de que construir diversas emergências para cuidar de infarto. Então é isso, nós temos que fazer programas a longo prazo. Temos no Brasil isso, nós temos que priorizar isso, nós temos que priorizar isso e atualizar cada vez melhor isso, investir nisso. Isso é muito importante. Bom, quero agradecer então a participação do Dr. Malek Madi, médico especialista de gestão em saúde. Muito obrigada por dividir com a gente um pouquinho da sua experiência, né, nesse momento e também com a medicina humanizada e também trazer um alerta, né, para todos os profissionais. Acho que ninguém mais vai ser igual, né, doutor, depois de tudo isso. Vai. Não vai ser igual. Acho que nós fomos... a pandemia veio para melhorar muita coisa. Nós temos que ainda continuarmos unidos para tentarmos acabar com o conceito de pandemia. Nós temos que diminuir a transmissão. Quando eu diminuo a transmissão, eu acabo com a pandemia. E essa transmissão, para ser diminuída, é somente com vacina. Então, não neguem a segunda dose. A segunda dose é muito importante. Não deixem de usar máscaras. Não deixem de usar máscaras. Nós estamos ainda no nosso país com pouca quantidade de pessoas com as 2 doses tomadas. Quer dizer o quê? Nós temos quantidade pouca de pessoas com uma imunidade plena, então, totalmente imunizadas. Então, isso não é seguro ainda. Nós tiramos a máscara, ou acreditamos que a máscara agora não é necessária. É totalmente necessária, sempre álcool gel, lavar as mãos, e tomem a segunda dose. E, por favor, não escolham vacina. Não escolham vacina. Não precisamos escolher vacina. Escolher a vacina, você acaba retardando a máxima quantidade de pessoas imunizadas. A imunização importante não é somente individual. A imunização coletiva, quando muita gente é imunizada ao mesmo tempo, quando muita gente toma vacina, acaba levando a diminuição de transmissão. É que as pessoas que não foram vacinadas acabam não sendo infectadas, porque muita gente foi imunizada. Então, não escolham vacina, usam sempre máscaras por enquanto, e não escolham e tomem a segunda dose. Voltem para tomar a segunda dose, por favor. Muito obrigado, gente, e Deus abençoe a todos. Obrigada, doutor, pelo alerta, né? Fico alerta, então, todos esses cuidados que o doutor disse, passou para nós, então é uma regra. Segunda dose, máscara, álcool em gel,
vacinação sem escolha, que vier no braço é a melhor vacina.